Agricultura ao seu alcance. Oferecimento Ruraltec, no Ceasa, Campinas e Água Quente, em Teresópolis. Gente, eu sempre falo que a Ruraltec, ela sempre está sempre se atualizando, como fosse uma medicina, sempre atualizando, né, nos seus equipamentos, nos seus produtos, né, o Zé Clair, meu amigo Zé Clair, o Alan, o filho, a família e também os funcionários da Ruraltec. Marcelo, um abraço para você, minha querida, a turma toda lá, né, que é uma família trabalhando. O produtor rural sabe, né, que a Ruraltec tem tudo que ele precisa, né, para manejar a sua terra, para manejar seus produtos, manejar o melhor produto para a terra, né, que nossa terra está muito cansada, né, você sabe disso, né, planta, replanta, muda de lugar, tem pessoas que têm, né, um espaço muito grande, então eu vou plantar nesse pedaço aqui, eu vou plantar tomate, aí nesse outro pedaço aqui eu vou plantar outra coisa, e depois eles revezam e deixam um pedaço da terra descansar, tem essas coisas também. Mas existem os produtos que é a vitamina para a terra, isso a Ruraltec tem isso tudo, além de ter peça de reposição para equipamento, tem trator, tem carrocinha, tem tudo que você pode imaginar. Então a Ruraltec tem isso tudo, e eles investem sempre nisso, já há muitos anos no mercado, isso quer dizer credibilidade, né? Eles investem, né, no que é o melhor para o meu amigo produtor rural. Condições de pagamento, o Zé Clair é muito bom de jogo, a turma toda lá, né? Que legal. Então, Ruraltec, esse nome é um nome que o meu amigo produtor rural conhece e vai facilitar tudo para você. No nosso bloco da Ruraltec, nós vamos falar, foi 29ª, acho que é 29ª cavalgada de São Jorge. Júlio do Cavalo, depois disso, eu sabia que isso ia acontecer. O Júlio do Cavalo fica muito tenso com aquela coisa de organizar a coisa, né? Uma coisa muita responsabilidade para o Júlio, né? E a quantidade de cavalo, eu perdi as contas, foi muito cavalo, né? Então, foi ali em Conselheiro, né? E voltou a passar pela cidade, né? Eu gravei aqui de casa, por exemplo, passando a cavalgada aqui, mas o Rogerinho pegou a saída lá, e a gente pegou algumas coisas ali, a gente fez umas entrevistas, mas a entrevista a gente não vai colocar não, a gente está mostrando para você aí, enquanto eu estou falando, né, o Mirandinha está mostrando as imagens, o que foi a cavalgada. Gente, o cuidado com os animais foi uma coisa maneira. Você via, por exemplo, olha, tem segurança, tem a Cruz Vermelha, tem ambulância, tudo, e outra coisa, cavalo sem sapato, tem as imagens aí, né, dos cavalos sem sapato, não foi, cavalo sem sapato não pegou asfalto de jeito nenhum. E o legal que a cavalgada começou, tipo assim, foi umas 3 para 4 horas da tarde, quando o sol já estava indo embora, foi uma coisa legal, né? Que tem toda aquela preparação, né? Tem os shows, tem aquelas coisas todas, e o encontro dos amigos, não é você chegar lá, tirou o cavalo lá do caminhão e já sai, não. Tem um encontro dos amigos, que legal, tem um negócio não podia entrar bebida, tinha que consumir lá, né? Então, tudo isso... e outra coisa, 1 quilo de alimento não perecível, foi muito legal, por exemplo, você vê aí o carro com aquele monte de alimento, e aquela coisa também da doação de órgãos, muito bem organizado pelo Júlio do Cavalo e a equipe, e foi mais uma cavalgada maravilhosa que aconteceu. E rodou pela cidade, foi até aqui o centro e voltou, né, para o Conselheiro Paulino. Mais uma vez, depois teve show e tudo. Eu fiquei um pouquinho à noite lá, mas corri. Eu tinha um programa de rádio de madrugada e realmente foi muito legal, muito organizado. Você via, por exemplo, não houve, assim, depois da cavalgada, que eu me lembro, alguma reclamação. Eu vi coisas, infelizmente é inevitável. Eu vi, por exemplo, passando aqui perto de casa, né, um casal, né, um casal de jumento em cima do cavalinho. Gente, isso aí foi pedido, sabe? Mas infelizmente tem coisas que não tem jeito, né? Tadinho do cavalo cansado, né, com 2 bestas em cima. Isso acontece, infelizmente acontece, não tem como você controlar essas coisas, né? Mas no geral, foi uma belíssima cavalgada, parabéns ao Júlio do Cavalo por essa cavalgada aí que aconteceu em Friburgo, né? Muito legal. Obrigado pelo carinho de vocês, nós fomos muito bem recebidos lá na cavalgada, como sempre, né? E foi uma cavalgada memorável, né? E graças a Deus. Mais uma, e vem a 30ª, o Júlio fica, não vou fazer mais não, e acaba fazendo, é verdade? Então tá, gente, esse aí é um comentário que eu quis fazer para vocês, né, sobre a cavalgada dentro do nosso quadro da Ruraltec. Esse nome, eu garanto,
qualidade. Então, agora a gente vai voltar lá para o que? Luxo, rapaz? Não é o quê? Tá pensando que nós somos bobos? Vamos voltar lá com o meu Mirandinha, meu amigo Mirandinha, lá no estúdio, né? Porque ele tem uma coisa muito importante, né, para falar com vocês, gente. Nós estamos passando momentos assim no sul do país. Eu me emociono porque eu tenho paixão por Porto Alegre, né? Paixão por Porto Alegre. E eu fui lá 6 vezes. Fui 5 como vencedor dos Jogos Florais. Depois nós vamos falar sobre isso com a minha amiga Elizabeth Souza Cruz no outro programa. E eu tenho paixão por Porto Alegre. Então, a região sul, né, do sul para cima, passou de São Paulo, lá de Santa Catarina, mas o meu amigo Mirandinha vai falar as consequências dessa tragédia. Eu digo tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas meu amigo Mirandinha tem dados, tem detalhes e vai passar para você. Vai, compadre? Serginho, o pessoal tem acompanhado aí, né, através das redes sociais, televisões, né, através de jornais, o que tem acontecido no sul do país. Para a gente, por mais que lá tenha sido de grandes proporções em nível de tamanho, a gente em Nova Friburgo também passou por algo bem parecido. E quem, né, inclusive quem estava nesse momento aqui em Nova Friburgo e sentiu na pele o que é você ter falta de alimentos, ter falta de água, falta de luz, a gente sabe muito bem o que esse pessoal está sentindo na pele. Muitas doações estão indo lá em direção, inclusive de Nova Friburgo já saiu algumas doações para o pessoal lá do Sul. Se você, inclusive, quiser fazer parte dessa campanha e doar para o pessoal do Sul, eles estão precisando. Muito bacana essas ações que estão sendo feitas por todo o país, porque, como o Serginho sempre fala, né, onde há corrente de mãos, não há mãos acorrentadas. E a partir desse momento, a gente precisa também para outro lado, porque... Não sei se vocês sabem, o sul do país é responsável pela produção de pelo menos 68% da produção de arroz aqui no nosso país. E uma parte foi afetada. A soja também é um grande pungente lá também naquela localização, mas os setores agropecuários foram muito impactados através dos alagamentos, das enchentes e também dos desmoronamentos de estradas, né? Porque aí fica mais difícil de escoar a produção. Então, por que eu estou falando isso? Porque além de terem, logicamente, muitas mortes, muitas perdas lá naquele local, a gente pode sentir no país inteiro o reflexo disso tudo. Porque, com certeza, a gente vai ter algumas altas em alimentos. A gente pode esperar alta no arroz, na soja, o óleo de soja vai ter uma alteração porque, como eu falei, vai ter dificuldade de escoamento e a questão da produção, que algumas foram perdidas. Mas os setores mais afetados foram os setores de criação de suínos, de aves e também a produção de leite. É triste demais você ter que ver a sua produção toda sendo simplesmente levada pelas águas ou enterrada por soterramentos. E a gente precisa colocar na nossa vida, precisa ver e sentir na pele o que esses produtores rurais estão passando. Toda a população, na verdade, do Sul está passando. Mas o produtor rural que, como eu sempre falo para vocês, o nosso foco aqui no nosso programa são os produtores rurais. O respeito que nós temos por essa classe tão trabalhadora que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Para quem é pecuarista, para quem trabalha com gado, para quem trabalha com suínos, com aves, não tem feriado, não tem fim de semana, não tem nada. E simplesmente ver a sua criação sendo dizimada por um desastre natural dessa proporção tamanha, e eu fico até sem palavras de estar falando com vocês. Eu sei que é um programa a gente gosta de levar para o humor, mas a gente precisa falar um pouco esses dados para você que está em casa. Então, a partir desse momento, eu convido todos que estão em casa, inclusive a mim e a todos que estão ao nosso redor, para fazer uma corrente de oração. Se você tiver disponível roupas, água, que eles estão precisando bastante, o pessoal do Sul está precisando bastante. Se você conhece uma grande empresa que tem capacidade, né, de doar grandes quantidades de água, peça que envie, peça que coloque, de repente, lá na prefeitura, por exemplo, que foi feito um ponto de recolhimento desses produtos. Leva o pessoal da prefeitura. Se tem pouquinho, não tem problema, leva também. Nunca vai fazer falta. Então a gente tem que pensar e se sentir, né, como se você estivesse lá.
Eu sei que é complicado falar isso, né? É triste, como eu falei, eu fico sem palavras, eu espero profundamente que o pessoal lá do Sul e que todos que estão ao nosso redor tenham um conforto na alma. Conheço, inclusive, pessoas que moram aqui em Nova Friburgo, que têm parentes lá no sul do país, que aconteceram coisas ruins com a família deles. Sintam-se abraçados. Vocês aí do Sul, sintam-se abraçados. Sintam que nosso respeito, o meu respeito por vocês, por todos os moradores, por todos os produtores rurais, é imenso. E eu acredito que os nossos telespectadores e todos os que compactuam com a nossa ideologia de trabalho também pensem da mesma maneira. Tá bom, minha gente? Então é isso, a gente encerra o jornalzinho da Ruraltec, desejando paz no coração de todos nós, muita fé e, lógico, a esperança que vai mover, logicamente, a nação mais uma vez. Agricultura ao seu alcance. Oferecimento Ruraltec no Ceasa, Campinas e Água Quente em Teresópolis.